Mediunidade curadora. Vamos lá. Isso. Pode começar? Pode ser. Escreve-nos de Lyon, em 12 de julho de 1865. Caro senhor Kardec, na qualidade de espírita, venho recorrer à vossa gentileza e pedir alguns conselhos relativamente à prática da mediunidade curadora pela imposição das mãos. Um simples artigo a respeito na Revista Espírita, contendo alguns desenvolvimentos, seria colhido. Tenho certeza, com grande interesse, não só pelos que, como eu, se ocupam dessa questão com ardor, mas ainda por muitos outros a que a leitura poderia inspirar. Poderia inspirar o desejo de também delas se ocuparem. Lembro-me sempre das palavras de uma sonâmbula que eu tinha formado. Eu a mandava visitar, durante o sono magnético, uma doente à distância. E a minha pergunta, como poderia curá-la, disse: há alguém em seu vilarejo que eu poderia. É fulano. Ele é médium curador, mas nada sabe disso. Não sei até que ponto essa faculdade é especial. Cabe a vós apreciá-la, mais do que a qualquer outro. Mas se realmente o for, quanto seria desejável que sobre esse ponto chamasseis a atenção dos espíritas. Todos que vos lessem, mesmo fora de nossas opiniões, não poderia sentir qualquer repugnância em experimentar uma faculdade que só reclama fé em Deus e oração. Que de mais geral e mais universal, não se trata mais de espiritismo, e nesse terreno, cada um pode conservar suas convicções. Quantas irmãs de caridade, quantos bons curas do campo, quantos milhares de pessoas piedosas, ardentes pela caridade, poderiam ser médios curadores? É o que sonho em todas as religiões, em todas as seitas. Essa faculdade, esse presente divino da bondade do Criador, em vez de ser o apanágio de alguns, cairia, se assim me posso exprimir, no domínio público, já que é aceita em toda parte. Seria um belo dia para os que sofrem, e os há tanto. Mas, vai parar um pouquinho? Não, pode seguir. Ah, tá. Mas, para exercitar essa faculdade, independentemente de uma fé viva e da prece, há condições a reunir, procedimentos a seguir, a fim de que sua atuação seja o mais eficaz possível. Qual a parte do médium na imposição das mãos? Qual a dos espíritos? É preciso empregar a vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade? Essa faculdade é realmente especial ou acessível a todos? O organismo aí representa um papel? E que papel? Essa faculdade é desenvolvível? Em que sentido? É aqui que a vossa longa experiência, vossos estudos sobre as influências fluídicas, o ensino dos documentos e recolheis de todos os recantos. Você pulou uma linha. O ensino dos espíritos elevados que vos assistem, e, enfim, os documentos que recolheis de todos os recantos do globo vos podem permitir esclarecer-nos e instruir-nos. Ninguém como vós está colocado nesta posição única. Estou certo de que todos que se ocupam dessa questão desejam vossos conselhos, tanto quanto eu, e creio fazer o intérprete de todos. Que mina fecunda é a mediunidade curadora. Aliviar-se-á ou curar-se-á o corpo, e, pelo alívio ou pela cura, encontrar-se-á o caminho do coração, onde muitas vezes, a lógica havia falhado. Quantos recursos possui o Espiritismo? Não pode falar.
Tô só. Como é rica de meios a que está chamada a servir. Não deixemos nenhum improdutivo, que tudo concorra para o elevar e o espalhar. Para tanto, nada pouparei, Sr. Kardec, e depois de Deus e dos espíritos bons, o Espiritismo vos deve o que é. Já tendes uma recompensa neste mundo pela simpatia e pela afeição de milhões de corações que oram por vós, sem contar a verdadeira recompensa que vos espera no mundo melhor. Tenham a honra. Amém. Que coisa linda, hein? Que carta bonita. Muito bonito, né? Então, ele vai pedir aqui para Kardec, né? Para alguns conselhos com relação a essa mediunidade curadora, né? Pela imposição de mãos. E ele justifica. Então, ele é um magnetizador. Então, ele treinou uma sonâmbula e toda vez que ele é colocado em sono magnético, né? Ela via uma doente, ele mandava ela ver uma doente à distância. E ele perguntou para ela como é que ela poderia curá-la. E ela disse que tinha um médium curador, tinha uma pessoa no vilarejo deles lá, falou o nome dele, né? Mas ele não sabia que era médium curador. É por isso que ele vai pedir essas informações para Kardec, para poder avançar um pouco nessa seara aí dos médiuns curadores. Aí ele vai fazer essas perguntas aqui que nós vimos, né? Para saber, né, quais eram as condições necessárias para se tornar um médium curador. Né, se era independente de uma fé viva e da prece, né, se tem alguma condição para reunir para isso, né, para que a condição seja mais eficaz. Ele quer saber qual é a parte do médium na imposição das mãos, qual é o papel do médium, qual é o papel dos espíritos, se a vontade tem um papel aí também, se é preciso operar com essa vontade, igual nas operações magnéticas, né, ou só orar, deixar a influência oculta agir à vontade. Então, ele tinha essas dúvidas todas. Pergunta se essa faculdade é especial ou se ela é acessível a todos, se todos podem desenvolver, né? E se o organismo representa algum papel e qual papel ele representa nessa situação. Então, é isso que ele quer saber nessa carta que ele manda para Kardec aqui. Então, vamos ver o que Kardec vai responder para ele. Vamos lá. É importante, Mária, a gente perceber nessa carta dele que ele fala que não é só o espírita que pode curar, que todos podem ter esse dom, seja em qualquer seita, religião que for, e que todos acreditam nisso e todos querem isso. Muito interessante, né? E ele fala aqui que se houvesse uma forma de poder desenvolver isso nas pessoas, né, ele fala das irmãs de caridade, que fazem tanta caridade que elas gostariam muito de desenvolver esse processo para poder alargar, né, essa caridade que elas fazem aí para esses seres aí sofridos. É verdade, muito bom. Interessantíssimo. Então, pode continuar? Pode. O que nos pede nosso honrado correspondente é nada menos que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada em O Livro dos Médiuns e em muitos artigos da revista, a propósito dos casos de curas e de obsessões. Está resumida em O Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito das preces pelos doentes e dos médiuns curadores. Se um trabalho regular e completo ainda não foi feito, isso se deve a duas causas. A primeira é que, malgrado toda atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é mais grave, está na insuficiência das noções que a respeito se possuem. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo. Mas o Espiritismo, que começa, ainda não pode ter dito tudo. Não pode de um só golpe. Espera um pouquinho. Sobe um pouquinho. Isso. Não pode de um só golpe mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente os mostra novos, dos quais decorrem novos princípios que vêm corroborar ou completar os que já conhecíamos. Mas precisamos de tempo material para tudo. A mediunidade curadora deveria ter a sua vez, embora parte integrante do Espiritismo, ela é, por si só, toda uma ciência,
porque se liga ao magnetismo e não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complexas das obsessões, que, por seu turno, também influem sobre o organismo. Não é, pois, em poucas palavras, que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos como em todas as outras partes do Espiritismo. Mas, como aí nada queremos introduzir por nossa própria conta e que seja hipotético, procedemos pela via da experiência e da observação. Como os limites deste artigo não nos permitem dar-lhe o desenvolvimento que comporta, resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. Bem, então o Kardec aqui ele faz um pedido, o Kardec já começa esclarecendo a ele aqui que o que ele pede aqui é nada menos que um tratado sobre a matéria, né? Requereria um desenvolvimento que nem Kardec estava preparado para fazer pela questão do tempo, ele vai explicar aqui. Ele vai falar que essa questão já tem... Ô, Marleninho, tudo bem? Ele vai falar que a questão aqui já foi tratada no Livro dos Médiuns, na revista e no Evangelho, né? Então já tem fragmentos dessa história em vários desses itens bibliográficos que ele colocou aqui, né? Ele vai falar que ele não vai conseguir fazer um tratado desse porte que o tema mereceria, né, por conta das atividades que ele tinha, né? Então, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não dá, a tarefa dele foi magnífica, foi gigantesca, né? Não dava para ele abarcar tudo. E só que o segundo item que ele coloca aqui, como torna impossível fazer essa tarefa agora, naquele momento, também é a insuficiência das noções a respeito desse tema. Olha que interessante, né? O próprio Kardec colocando, olha, a gente está aqui e a gente tem que ver aqui, isso aqui aconteceu essa carta aqui veio em 61, não foi? Não, 65 já, ó. Ele já estava lá no final da trajetória dele, mas ele foi aqui correto em apresentar que não se tinha ainda os elementos todos para poder abarcar, né, essa situação. Ele vai falar aí que o conhecimento da mediunidade curadora, que é uma das conquistas do Espiritismo, né, ele não disse tudo, a doutrina não disse tudo sobre ela ainda. Então, é um campo que está em aberto ali. Isso aqui eu quero até fazer uma parte, que um dia, conversando com o Cosme sobre a questão do magnetismo, né, ele falando sobre Mesmer lá, ele falou que leu a obra de Mesmer e tudo, e faltou, né, na obra de Mesmer, o cuidado que Kardec teve na questão científica, né, na questão da organização científica daquilo que ele fazia, né? É uma obra muito prática, então ele demonstra a prática, demonstra os resultados, né? Então, provavelmente ele fazia vários testes ali e acertava os testes e criava a teoria e fazia a prática, mas faltou esse conhecimento científico, né? Então, Kardec conseguiu dar isso para a doutrina espírita, mas ele não conseguiu nem voltar para ajudar, né, a fazer essa composição do magnetismo e dessa questão da mediunidade de cura aqui. Kardec vai falar muito sobre a mediunidade de cura ao longo da revista. Nós começamos por aqui, lembra? O primeiro estudo que nós fizemos lá na pandemia foi justamente a mediunidade de cura. Nós ficamos 1 ano e tanto estudando isso aqui, muito assunto mesmo na revista, falando sobre isso. Mas Kardec fala, falta ainda alguns conhecimentos aqui, falta um pouco, né? E ele fala ali que o Espiritismo não disse tudo, porque não pode trazer tudo num só golpe, né? Então tem que vir trazendo em doses homeopáticas ali. Traz um pouco, a gente amadurece, traz outro pouco, a gente amadurece, traz outro pouco. É interessante isso aqui. Hoje até... Interessante também, Mário, que ele fala assim, que ele não pode basear em hipóteses. Ele quer já ter uma coisa clara, precisa, e baseada na experiência e na observação. É sempre o bom senso mesmo, né? Kardec... bom senso encarnado. Como diz Flammarion, né? É interessante, assim, hoje a gente já tem, né, depois de 160 anos depois, nós temos muita informação a respeito da mediunidade de cura, de fluidoterapia, né, dessas atividades. É uma pena que a gente não tem, assim, o rigor que Kardec tinha para estruturar isso, né? Então fica meio solto, algumas informações ali, você não encontra ali uma justificativa correta para ela e tudo mais, mas hoje já avançou um pouco mais, né? Tomara que uma hora apareça um novo Kardec aí, né? Uma pessoa que tenha o rigor de Kardec para poder dar uma estruturada nessas coisas que vieram pós-Kardec com a metodologia que ele tinha. Seria um grande serviço para a doutrina, né?
Ao invés do pessoal ficar falando aí que tem que corrigir Kardec, que tem que atualizar Kardec, o que a gente tinha que fazer é pegar o que foi construído de muro em cima da base de Kardec, depois de Kardec, e colocar no mesmo rigor dele. Daria para sair muita coisa bacana, né? Porque tem muita produção mediúnica. O que tinha era que separar, né? Separar o joio do trigo. Isso aqui cabe na doutrina, isso aqui não cabe. Isso mesmo. É fazer o que ele fez, né? Estar em cima das coisas, das experiências, observar, analisar e apresentar, né? A universalidade das ideias. Exatamente. Oi, pode falar. Olha, nós estudamos aqui no Luz e Amor, O Céu e o Inferno inteirinho, uma obra preciosíssima. Porque, para falar a verdade, eu li alguns artigos assim, mas nunca tinha estudado. Agora nós pegamos obras póstumas. Gente, que preciosidade! Espetacular, né? E a Gênese também, né? Então, e ainda é que o povo não estuda e já quer mudar, né? Exatamente. Né? E aí o pessoal fala em atualizar Kardec. Como vai atualizar? A gente nem conhece Kardec, como é que vai atualizar? Né? Quem conhece não quer mudar, né? E quem não conhece fica dando pitaco errado, né? Então, quer dizer, a primeira coisa é conhecer bem essa base, para saber se o que veio depois cabe ou não nessa estrutura, né? A gente sempre fala isso. A casa, a gente faz uma estrutura, um prédio, a gente faz toda uma estrutura do prédio, fica 3, 4 anos trabalhando na estrutura do prédio, depois leva 2 para acabar, né? Tanto que construtor apanha muito na hora da obra, porque quando está fazendo fundação, gasta um dinheirão e nada aparece, não tem uma parede. Aí o cara fala, pô, você está arrancando meu dinheiro. Não, eu estou fazendo o que precisa ser feito para o prédio parar em pé, né? Aí depois a gente vem construindo as paredes. E essas obras que vieram pós-Kardec, precisa saber o seguinte, elas cabem nessa estrutura ou não? Né? Então, esse é o exame rigoroso que tem que fazer. Né? Essa base fundamental que Kardec fez, as coisas novas, elas cabem aí ou elas são, né, fora? Se for fora, o cuidado tem que ser redobrado. E se couber, ok, encaixa ela lá, né? E põe ela na teoria que serve, porque aí ela vai ser um complemento mesmo, né? Aquilo que for absurdo, que for totalmente fora dessa base, deixa de fora, né? Deixa de fora para a tratativa de outra filosofia que não a doutrina espírita, de outra doutrina, né? Então, isso aqui não é doutrina espírita, isso aqui é. Aí sim a gente teria uma rota mais segura para poder trabalhar, né? Poder trabalhar. O problema é que, assim, hoje criou uma coisa que você não pode contestar ninguém, né? Você não pode, às vezes, contestar um médium ou um espírito, né? Então fica mais difícil. Mas veja que Kardec mesmo fala que a obra não estava pronta aqui, então precisa vir informação nova, né? Eu também não concordo com quem diz que, olha, tem que ser só Kardec, tudo que veio depois de Kardec não serve para nada. Não concordo de jeito nenhum. Quer dizer que a espiritualidade trouxe tudo. Kardec está falando aqui em 65, né? Em 65. Então, já estava bem no meio da caminhada dele ali. Ele só não temos todas as informações ainda. E ele morreu em 69 e não trouxe tudo, não deu tempo. É o que ele falou aqui, né? Não tem tempo material para tudo isso. Olha lá, precisamos de tempo material para tudo, é a frase dele aqui, né? Então, ele vai falar aqui que essa mediunidade curadora, né, ela precisa ter sua vez, ela deveria ter sua vez, né? Por si só, é toda uma ciência. Então, olha só, não dá para ele fazer um apêndice. Ele vai fazer aqui um apêndice, mas ele entende que aquilo ali precisa de se debruçar e trabalhar como uma ciência, né? E aí ele vai falar, olha, ele vai falar que ela se liga, olha, porque se liga ao magnetismo e não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades de tão numerosas e tão complexas das obsessões. Então, ela se liga, olha a dificuldade, ela se liga com o magnetismo, ela vai abarcar as doenças, ela vai abarcar as obsessões. Dentro das doenças, ela vai ter que trabalhar em 2 frentes, que é a frente material, física, e a frente espiritual, né? A física, que é a nossa constituição. Então, eu estou tratando de algo que é aqui, é genético, é meu, eu tenho um problema. E tem outras coisas que são espirituais. Então, são muitas frentes, por isso que ele vai falar aqui, né, que essa questão ela é extremamente complexa, ela é toda uma ciência. Só hora que você vai para o magnetismo, já tem todo um material trabalhado lá por Mesmer que precisa ser organizado. É o que ele sabia, precisava ser feito um trabalho científico em cima daquilo. Ninguém conseguiu fazer ainda. Vamos ver se surge aí alguém que faça isso uma hora, né? Então, vamos ver aqui. Marlene, eu vou te perguntar se não tem outro livro desse, o estudo de que nós estamos fazendo de sexta-feira, não? Para emprestar para a Ana Cristina, minha sobrinha. Da Obras Póstumas? Eu vou procurar aqui, eu falo para a senhora depois, viu, dona Nora? Que ela está entrando hoje, né?
Pois eu falo para a senhora, viu? Então tá, obrigada, viu? Nada. Muito bem, vamos lá. Vamos aí, Kardec, então, vai trazer um resumo, nós resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. Então, vamos ver o que ele vai falar para nós aqui. Primeiro, os médios que obtêm indicações de remédios da parte dos espíritos não são aquilo que chamamos médios curadores, pois não curam por si mesmos. São simples médios escreventes, que têm uma aptidão mais especial que outros para esse gênero de comunicações, e que, por esta razão, podem ser chamados médiuns consultores, como outros são médiuns poetas ou médiuns desenhistas. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Segundo, quem diz médium intermediário? Quem diz médium intermediário? Quem diz médium, diz intermediário. Hã? Quem diz médium, diz intermediário. Desculpe, isso mesmo. Quem diz médium, é porque não pôs vírgula aqui, diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com o seu fluido pessoal, e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Beleza, ele faz um resumo, mas a gente já percebe que é um resumo denso, né? É um resumo que traz muita informação aí. Então, a primeira coisa que ele começa aqui é separando os médiuns, né? Então, ele vai falar, aquele que faz indicação de remédios é uma coisa, eles são como simples médiuns escreventes, são os médiuns receitistas. Então, tem que separar da mediunidade de cura. Então, ele já começa aqui, ó, esse médium que receita não é um médium de cura, né? Por quê? Porque ele receita e quem vai curar é o remédio, né? Esse médium, ele simplesmente, ou ele interpreta o que o outro espírito está fazendo, ou ele tem alguma condição, por conhecimentos que ele nem sabe que tem, conhecimentos anteriores de identificar problemas na pessoa e os remédios que podem fazer efeito naquele caso ali. Tem as duas situações aqui, né? Então, ele chama de médiuns consultores, aqueles que vão ali simplesmente dar a receita. A mediunidade de cura, aí ele vai colocando, que ela é exercida pela ação direta do médium. Então, ele não vai receitar alguma coisa, ele vai agir sobre o doente, né, com o auxílio dessa espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Pois ele vai falar desse magnetismo aí. Aí ele continua, quem diz médium diz intermediário, né, e há uma diferença aí, ele separa de novo o médium do magnetizador. Então, ele separa esses dois elementos, né, o médium de cura do magnetizador propriamente dito. Por quê? Porque o médium, o magnetizador, ele vai curar com o seu próprio fluido. Então, ele vai agir com o seu fluido humano, o seu fluido, né, animal, humano, para poder fazer o processo de cura. O médium de cura, ele vai usar o magnetismo espiritual para fazer isso. Então, ele pode até usar o misto, mas o médium de cura tem o componente do magnetismo espiritual. Então, ele separa os dois. Aquele que não tem o espírito envolvido é um magnetizador. O outro é um médium de cura. O médium de cura pode fazer magnetização, pode doar também o fluido dele, o magnetismo dele e o dos espíritos, não é? E também pode ser só o do espírito, mas ele faz essa separação. Então, ele separa o receitista do médium e o magnetizador do médium, e vai separar também os dois magnetismos, o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. Tá claro até aí? Claro. Tranquilo, né? Pode falar, Vera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse assunto, a dona Honória é benzedeira. No caso, ela entra como? Em nenhum dos dois, por enquanto? Não, uma benzedeira, ela vai lá e a ação dela é que vai fazer a cura, né? Então, uma benzedeira, ela está bem próxima de um médium de cura, né? É que quando ele vai tratar médium de cura aqui, ele está tratando de uma maneira um pouco mais ostensiva, né? Aquelas curas um pouco mais pronunciadas, né? Mas
A meu ver, uma benzedeira é uma espécie de médium de cura, que pode estar fazendo também a doação só, médium de cura sim, né? Ela pode ser uma magnetizadora, ela pode estar doando só o magnetismo dela, né? Como pode também estar doando o magnetismo dela com o magnetismo espiritual, aí sim ela se transforma numa médium de cura. Então pode ter os dois casos, pode ter aquela benzedeira que está doando só a sua energia, o seu magnetismo, e tem aquele que está doando os dois, né? Então, aí é de cada um. Eu não consigo, né, não conhecendo a dona Honória nem participando de nada, saber qual dos dois, mas ela vai estar entre um dos dois, entre magnetizador ou médium de cura, entendeu? Então, vamos lá. 3. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. O dos espíritos bons é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas que levam a uma cura mais rápida. Mas passando através do encarnado, pode alterar-se, como acontece com a água límpida ao passar por um vaso impuro. E como sucede com todo remédio, se permanecer num vaso sujo, perdendo em parte suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo o princípio vulgar. Limpai o vaso antes de vos servirdes dele, se quiserdes ter algo de bom. Só isso basta para mostrar que não é qualquer um que pode ser médium curador, na verdadeira acepção da palavra. 4. O fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo, quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. Concebe-se que o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do homem e possa ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de más intenções. Tudo bem. Então, agora ele vai aprofundando aqui, né? Então, o que ele vai colocar para nós aqui é que o fluido magnético, como ele tinha dito anteriormente, ele tem duas fontes distintas, os encarnados e os desencarnados. Então, pode ser o fluido da pessoa, o fluido animal, e pode ser o fluido do espírito ali. Essa diferença de origem vai trazer uma diferença de qualidade ali, e também de eficácia, de efeito. Então, cada um deles. Aí ele vai explicar. O fluido humano, ele está sempre mais ou menos ligado e impregnado das impurezas do ser humano, né? Sejam essas questões físicas ou questões morais. Então, quer dizer, ele está sempre mais ou menos. E já o dos espíritos bons, ele é necessariamente mais puro do que esse humano. E, portanto, tem propriedades mais ativas. Então, ele tem o espiritual e o humano. O humano tem mais essa influência aí do que nós somos, física e moralmente. Então, físico, por exemplo, se eu estou cansado, se eu sou um magnetizador e estou cansado, estou com baixa quantidade de fluido, de magnetismo em mim, baixa energia, e eu vou fazer o trabalho, concorda que vai ser fraco? Eu não estou tendo nem para mim como é que eu vou doar, né? Se eu estou doente, eu diminuí a quantidade de fluido. Então, por isso que ele está vinculado à minha questão física. Depende de eu estar bem fisicamente para poder doar. E, naturalmente, depende de eu ter as questões morais resolvidas, né? Então, quanto mais eu trabalhar no aprimoramento moral, mais qualidade vai ter esse fluido que eu estou transmitindo para aquela pessoa. Então, depende de qualidades físicas e morais. Do espírito puro, não. O espírito puro, por definição, esse magnetismo já é um magnetismo já mais eficaz, que vai trazer uma cura mais rápida ali. Só que quando passa esse magnetismo puro pelo encarnado para poder fazer o trabalho, ele coloca aqui que a gente pode sujar esse fluido, né? Então, olha só, às vezes eu tenho um espírito muito potente, muito que tem uma condição
né, de promover uma cura bem rápida, mas a ferramenta é ruim. Então, eles dão o exemplo da água. É como se você passar uma água num vaso sujo. A água vai sujar e ela vai sair suja. Ela entra limpa, ela pega a sujeira do vaso e sai suja. Né? Então, se eu tenho questões físicas, né, ou morais aqui, que vai sujar essa energia, esse magnetismo, esse fluido, então vai entrar puro, eu vou somar com o meu, eu vou diminuir a eficácia dela. Né? Então, por isso que ele vai chamar a atenção aqui, né, falando que o médium curador tem a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, o seu melhoramento moral. Né? Primeiro, para que ele melhore a qualidade do fluido que ele vai emanar, e segundo, para que ele não suje o fluido puro do espírito que está chegando. Né? Olha só que coisa. Então, a gente não vai trabalhar só produzindo o nosso fluido de qualidade inferior, a gente vai destruir a qualidade superior daquele fluido espiritual que está vindo puro de um espírito mais elevado. É importante isso aqui. Ele vai falar aqui que o fluido espiritual vai ser mais depurado quanto mais benfazejo for o espírito. Né? Então, o espírito mais desprendido da matéria, mais puro, né? Esse vai ter uma qualidade melhor desse fluido que ele vai emitir, assim como os espíritos inferiores vão trazer esse fluido maléfico. O benéfico vai produzir cura e o maléfico vai produzir doença. O maléfico vai produzir mal-estar. Então, quando a gente está próximo de espíritos inferiores, a gente sente o mal-estar, a gente se sente pesado, consome a nossa energia, aquilo vai nos atrapalhando. Né? Alguém gostaria de falar? Alguém levantou a mão? Eu. Pode falar. Então, interessante tudo isso. Até a Marleninha está aí, pode até falar alguma coisa. Eu estou participando de um trabalho de desobsessão das 15 às 16 horas nas terças-feiras, lá no Luz e Amor. E a Claricinda participa como orientadora. E eu acho muito bonitinho, porque ela teve um processo de marca-passo, ficou internada em Ribeirão muito tempo. Ela não transmite o passe, ela fica aguardando para ela receber. Eu não sei se foi orientação ou se é porque ela sente que ela não tem para doar ainda, mas é muito bonitinha. Sabe? Isso é importante, né? Você conhecer os seus limites, né? É importante. É assim, igual quando eu não estou sentindo bem, as pessoas ligam porque quer trazer a criança, eu não aceito, eu falo que eu não posso. Uhum. Porque eu acho que eu vou passar uma coisa ruim para aquela criança, né? Então, quando eu estou bem, aí tudo bem. Eu benzo até de longe, eu falo, não, de longe eu até posso benzer a hora que eu der uma melhora, mas eu não gosto que traz aqui, quando eu não estou bem. A senhora está certa, só viu que é exatamente o que está colocado aqui, né, dona Nória? A nossa condição física vai influenciar nisso. E a gente tem que entender os nossos limites, né? Se a senhora não está bem fisicamente, se a senhora está adoentada, tudo, o melhor é, de fato, não fazer. É encaminhar a pessoa para procurar uma benzedeira, um médium de cura aí, né? Mas a gente chama de benzedeira, que esteja numa condição melhor naquele momento, né? Não é vergonha nenhuma, não é falta de caridade nenhuma, né? Isso que é importante. Isso é responsabilidade. Eu fico com medo, eu falo assim, de repente, em vez de eu melhorar a criança, vai piorar, né? Porque eu não estou muito bem. Aí eu vou, em vez de eu melhorar, piora. Aí eu falo, não, hoje eu não vou poder, você deixa, quando eu melhorar, eu te aviso. É assim que eu faço. E às vezes a senhora não vai atingir o objetivo com aquela pessoa que a senhora está atendendo e ainda vai gastar uma energia, um fluido que é importante para o restabelecimento da sua saúde. Né? Então, não está ajudando aquela pessoa e vai demorar mais tempo para ajudar os outros que tem que ajudar lá na frente. Né? Então, o melhor no momento desse é fazer o que a Claricinda está fazendo. Hoje aqui eu sou receptor. Né? Então, numa hora dessa, é melhor ir tomar um passe do que dar um passe. É melhor, né, ficar se recuperando do que continuar benzendo, né, e se desgastando mais e não vai benzer com aquela eficácia que tinha quando estava saudável. Né? É uma máquina, não tem jeito. O organismo é uma máquina aqui. Tem que ser respeitada, né? Então, quando terminar o estudo, eu quero te fazer uma pergunta, tá, Mário? Hora que terminar, tá bom? Tá bom, a senhora lembra, viu? Ô, Mário, inclusive, eu penso assim também, igual a Verinha falou da Clara e tudo. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas quando você está transmitindo passe, você recebe.
Mas está certo que eu receba, mas se eu estou precisando de fluidos, como é que eu vou querer passar para alguém uma coisa que eu não tenho? Então, eu acho que o nosso estado emocional, até emocional mesmo, o estado físico, é muito importante. Você só pode doar aquilo que você tem, porque você vai doar o seu, os espíritos vão ajudar. Mas se você não está bem, você vai dar trabalho para os espíritos. Ele vai ter que agir mais diretamente sobre o paciente e ainda agir sobre você, não é? Eu penso plenamente. Concordo com o que você colocou aí. É claro que assim, poxa, vamos lá, só estou eu no centro, no dia do passe, não estou me sentindo bem, mas não tem mais ninguém. Aí eu vou me desdobrar a espiritualidade também, né? Agora, se nós estamos lá numa equipe, 2, 3, eles podem fazer, hoje eu não estou bem, é até bom que eu não faça, porque é isso mesmo, eu vou limitar, vou dar trabalho para os espíritos, vou gastar uma energia minha que eu estou precisando dela naquele momento. Esse conhecimento dessas regras, de como funciona, são importantes para isso, né? Para que a gente possa entender essa limitação e falar, bom, eu vou até aqui, daqui para frente eu não estou ajudando mais. Eu estou aqui, mas se for necessário eu entro em ação, mas se tiver outras pessoas, é melhor você se recuperar primeiro. E aí você vai trocando, não fica pesado para ninguém, porque aí você se recupera, você volta, o outro não está bem, ele não faz. Então, quer dizer, aí vai facilitando o trabalho da espiritualidade, né? Porque eles vão trabalhar sempre com as ferramentas ajustadas, né? A enxada amolada que a gente fala, né? A gente tem que amolar a nossa enxada aqui para preparar. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Ainda a continuação do quarto, né? Isso. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. Está vendo? Ó, qualidades físicas também, né? É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. Aí, as qualidades morais, olha, tá vendo? A pergunta, né? As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador, que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Seria, pois, um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão fluídica. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Quinto, sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes, muito longo. Gastando o seu próprio fluido, o magnetizador se esgota, pois dá de seu próprio elemento vital. É por isso que ele deve, de vez em quando, recuperar as suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso, em face de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, muitas vezes, quase instantâneos. Como esse fluido não é do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula. Então, olha só. Ele veio falar um pouco daquilo que a gente comentou aqui antes, né? A respeito dessas qualidades e dessa situação, vai falar que se você insistir nisso no momento que você está ruim, você pode passar por princípios mórbidos para aquela pessoa, então, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Ele vai colocar 3 coisas aqui extremamente importantes nesse processo, né? Que o primeiro é a pureza de intenção. Então, eu tenho que estar realmente fazendo aquilo de coração, sem interesse nenhum. O desejo ardente e desinteressado, então eu tenho que ter o desejo de fazer e não posso ter interesse. Posso ter interesse comercial, não posso estar fazendo aquilo porque eu vou receber alguma coisa. Isso aí não vai funcionar, não vai dar essa sintonia necessária.
né, aliados à saúde do corpo. Então, são 3 coisas, né? Então, é a pureza de intenção, esse desejo puro e desinteressado, e a saúde do corpo. Tem que juntar essas 3 coisas para que isso fique eficaz. Ele coloca aqui que, se você juntar essas 3 coisas, você vai conseguir emitir um fluido de tamanha qualidade que você vai se aproximar das qualidades do fluido espiritual. Então, olha que interessante. Então, a gente, em boas condições, olha o potencial que a gente tem. Né? Mas isso é para poucos, porque a gente tem muitos altos e baixos na questão dos nossos humores, né? Então, é difícil. Se eu tive um dia que eu não consegui, né, manter o meu pensamento vigilante, né, e eu entrei em discussões, em desarmonia, vai ser difícil que à noite eu consiga fazer um trabalho bem feito, né, nessa qualidade aqui. Agora, aqueles espíritos que já estão mais desprendidos, que já conseguem ter uma serenidade mais constante, conseguem aliar essas 3 coisas aqui, eles se tornam dínamos melhores, né? Mas é difícil, porque frequentemente quem está nesse processo, quem está com mais energia nesse processo, né, normalmente quando você chega no estágio de já está mais tranquilo, de já está mais sereno, de já está mais sábio, você já está mais velho, então vai faltar a parte da saúde do corpo, né? Então, quer dizer, olha a dureza que é, né, a espiritualidade trabalhar com isso. Olha, por isso que a gente não tem, né, isso tão naturalizado, né? Essas questões aí de muitas pessoas conseguindo fazer curas, né? Uma coisa tão importante ali. Né? Ele vai falar que é um erro considerar o magnetizador como uma máquina, não é isso que acontece. Né? O produto está na razão do instrumento, então ele vem só corroborar com aquilo que ele está falando. Se o instrumento não estiver bom, não estiver afinadinho, não vai sair coisa boa dali. Né? E aí ele chama atenção aqui, que é imprudência você ceder a submeter-se à ação magnética de qualquer um, de um desconhecido. Então, conhecendo essas leis aqui, né, você fica esperto também, né, com os lugares que você vai e o que você vai fazer lá. Né? Porque, então, às vezes, você vai lá, você está com um problema, você quer receber, né, alguma ajuda ali, mas você vai num local que não tem, é um local de desarmonia, é um local onde as pessoas não estão ali fazendo esse trabalho com essas características que ele colocou atrás, o que vai acontecer é que você vai ficar pior do que você estava. Ele dá o exemplo aqui, né, do leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Né? Então, uma mãe que está amamentando um filho, se ela tem uma infecção, ela vai passar uma infecção para a criança. Né? Então, é isso que ele está colocando aqui. Né? Então, o fluido humano ele vai falar que é menos ativo do que o fluido espiritual e, portanto, ele requer uma ação mais continuada e mais longa. Então, é mais tempo. Você vai trabalhar mais tempo para poder atingir o seu objetivo. Já no caso do fluido espiritual, ele tem um efeito muito mais rápido, às vezes quase instantâneo. Então, são aquelas curas instantâneas, que a pessoa vai, né, e recebe aqueles fluidos e já, quase que rapidamente, já está curado ali. Então, por exemplo, as curas de Jesus, imagina a qualidade, né, do magnetismo dos fluidos emanados pelo Cristo. Então, era uma coisa impressionante, né? Ele não precisava nem tocar na pessoa. Só dele olhar e endereçar aquele desejo, a pessoa já curava. E não curava uma dor de cabeça, né? Curava uma cegueira, curava uma paralisia, curava uma hemorragia. Eram coisas gravíssimas, né? Obsessões graves aí, que a pessoa já estava enlouquecida há muitos anos. Ele vinha, fazia aquele processo de obsessão pela sua própria força magnética, né? Claro que a comparação ela é muito até injusta para conosco, né? Que estamos aí há alguns milhares de anos do Cristo, né? Mas é só para a gente dar o exemplo aqui, né? E aí ele vai falar que o magnetizador precisa, muitas vezes, de um tempo para poder se recuperar, para poder reorganizar o seu organismo, para poder atuar de maneira a melhor possível aí, junto a esse trabalho que ele faz. Ok? O espírito pode agir diretamente sem intermediários sobre o indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, seja para aliviar e ou curar, se possível, seja para produzir o sono sonambúlico. Quando age por um intermediário, é o caso da mediunidade curadora. 7. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo de si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção do tempo, isto é,
aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual são extremamente raros, porque essa faculdade elevada, ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas na Terra. Só estes podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. Pouquíssimas pessoas podem pretender este favor, sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas. Daí resulta... Não, abaixa um pouquinho. Daí resulta. Isso. Daí resulta que os que se vangloriam de possuir este dom, que por toda parte vão enaltecendo as curas maravilhosas que fizeram, ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o lucro, estão nas piores condições para o obter. Porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus dizia àqueles a quem havia curado: ide dar graças a Deus, e não o digais a ninguém. Sendo, pois, a mediunidade curadora pura uma exceção aqui na Terra, resulta quase sempre uma ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Ou seja, os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão porque agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou de outro fluido, e na maior ou menor rapidez da cura. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por espíritos bons. Neste caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre eles seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Muito bem. Vou dar uma paradinha aqui. Então, aqui ele começou falando para nós lá que o espírito pode agir diretamente sem intermediário nenhum, né, como foi constatado em várias ocasiões. Então, na Revista Espírita, a gente tem vários casos ali de curas puramente espirituais ali, né? E seja para aliviar ou para curar o indivíduo, ou seja até para ele entrar em sono sonambúlico. Né? Lembra daquela mediunidade sonambúlica que nós estudamos no finzinho daquele tema anterior, que a gente está falando disso aqui, né? Vai falar que o médium curador recebe, então, esse influxo do espírito, e o magnetizador faz tudo dele mesmo. Os médiuns curadores ali, que vão eliminar toda a sua ação e vão só transmitir os espirituais, ele vai colocar ele aqui como extremamente raros. Né? E por que eles são extremamente raros? Porque eles precisam de qualidades morais que raramente são encontradas aqui. Então, precisa de uma pureza que a gente não tem aqui. Ele vai falar, sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas, é bem difícil você encontrar pessoas que são destituídas, né, de orgulho e de egoísmo totalmente aqui. Então, teria que ser um espírito em missão, um espírito bom já, espírito da segunda ordem, que está em missão aqui para poder fazer isso. Então, ele vai falar, são extremamente raros esses aqui. Então, tomar cuidado daqueles que começam a se enaltecer de terem feito curas maravilhosas e tudo, só o fato de ele estar se enaltecendo, ele está demonstrando orgulho e egoísmo. Então, alguma coisa está errada ali, né? Então, alguma coisa está complicada ali. Né? Essa faculdade aí desse tipo é privilégio exclusivo de seres que normalmente não estão por aqui. Né? Ele vai falar, então, que como isso é muito raro, sempre aqui os que têm faculdade mediúnica de cura vai ter essa dupla aptidão de fluidos, sempre o fluido humano com o fluido espiritual ali. A diferença ali está na predominância de um e de outro. Então, vai ter aquele que doa mais fluido seu e recebe menos dos espíritos, vai ter aquele que é mais espiritual e menos espiritual. Então, ele vai olhar ali e a velocidade da cura vai se dar em função dessa diferença também.
Aí ele vai pontuar aqui que todo magnetizador pode se tornar um médium de cura. Então, isso é interessante. Basta ele fazer se assistir por bons espíritos. Então, quer dizer, o magnetizador que está ali fazendo um trabalho magnético, puramente magnético, imaginando que é magnético, a partir do momento que ele começa a entrar em prece, que ele começa a ter essa assistência dos bons espíritos, ele potencializa o seu trabalho. Por quê? Porque ele começa a magnetizar mais do que ele magnetizava? Não, porque ele soma o seu magnetismo animal, humano, ele soma magnetismo espiritual. Né? Então, quer dizer, aquele trabalho que a gente vai começar a fazer com depressão no Allan Kardec, que a gente já comentou aqui, é um trabalho baseado na técnica do Giacomello, que é baseado no Mesmer. É magnetismo. Não necessariamente precisa do fluido espiritual. Né? Ou seja, nós estamos trabalhando, teoricamente, com esses fluidos. A maioria dos indivíduos que vão estar lá são espíritas e conhecem essa segunda fase do magnetismo. Além dessa doação do magnetismo humano, o que é que nós vamos fazer? Né? Aqueles que conhecem essa técnica. Nós vamos procurar nos aproximar desses bons espíritos, pedir o auxílio desses bons espíritos para que eles potencializem com o seu magnetismo espiritual esse trabalho que a gente está fazendo, para que se some e possa aí auxiliar de melhor forma aqueles que estão recebendo esses fluidos. Né? Então, é isso que ele vai trazer para nós aqui. Ok? Ele vai falar aqui, ó, que se você faz o magnetizador que faz esse contato com a espiritualidade, ele pode decuplicar ou centuplicar a ação fluida puramente humana. Então, ele multiplica por 10 ou multiplica por 100. Então, imagina a potência disso, né? Então, por que nós não vamos usar? É óbvio que a gente tem que usar, né? A gente tem que usar toda hora. Mas isso requer esse aprimoramento de cada um, né? Para que você tenha essa sintonia com a espiritualidade, né, superior. Para que você possa receber isso. Se eu estou sintonizado só com espíritos imperfeitos, é melhor que eu não tenha, não é? Porque que tipo de magnetismo espiritual ele vai me oferecer? Ele vai me oferecer um que vai me atrapalhar e que vai até atrapalhar a pessoa que eu estou recebendo. Então, é uma situação de bastante responsabilidade essa aqui. Ok? Dá para a gente ver mais um pouquinho aqui. Nono. Os espíritos veem aos que querem. Não os pode constranger nenhuma vontade. Eles se rendem à prece, se essa for fervorosa, sincera, mas nunca por injunção. Disso resulta que a vontade não pode dar a mediunidade curadora. E ninguém pode ser médium curador com desígnio premeditado. Reconhece-se o médium curador pelos resultados que obtém, e não por sua pretensão de o ser. 10º. Mas se a vontade é ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No homem dolente e distraído, a corrente é fraca, a emissão é lenta. O fluido espiritual para nele. Sobe. Para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir a vontade enérgica com obstinação, porque esta é sempre uma consequência do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. Sobe mais um pouquinho, Mário. Não, aqui, vamos parar aqui. Ah, tá. Vamos parar aqui. Deixa só a gente conversar sobre esses dois itens aqui, né, porque já está dando a hora aqui, a gente continua semana que vem. Ele vai colocar aqui duas situações aqui, né? A situação dos espíritos e a situação dos magnetizadores. Primeira coisa, ele vai falar que os espíritos não vêm aos que querem, né? Então não adianta você tentar impor que o espírito te ajude. Eles vão se render à prece fervorosa, eles vão se render à sintonia que você estabeleceu com eles, né, e nunca por injunção ali. Então, aí que ele coloca embaixo, vai reconhecer o médium curador pelo resultado, e não pela presunção dele, pela pretensão dele de ser um médium curador. Então, é que tá. Então, a pessoa começa a fazer cura, ele se acha muito bom, aí ele começa a ficar na soberba, no orgulho, o que acontece? A espiritualidade se afasta dele, porque ele perdeu a sintonia com ela. E não adianta ele exigir, agora eu exijo, eu já fiz isso, eu exijo que você esteja aqui para fazer isso comigo. Não vai fazer isso.
eles vão fazer só por essa questão da afinidade, por essa questão, né, dessa conexão com eles, e o melhor caminho para se conectar é através dessa prece sincera, né? E no caso do humano, precisa do elemento vontade. Então, o magnetizador, para ele fazer a parte dele, ele precisa da vontade, né? Essa vontade ferrenha, né? Ela é onipotente para poder imprimir esse fluido aqui, uma boa direção. E aqui ele fala, ela é onipotente e necessária para imprimir essa direção, tanto ao fluido humano quanto ao fluido espiritual. Porque ele é a ferramenta. É ele que está induzindo, está passando por ele. Então, nós vimos que se passar por ele e ele estiver sujo, acontece o quê? Vai sujar, né? Vai perder as características, esse magnetismo, né? E vai chegar, né, impuro naquela pessoa que está recebendo. Mas, mesmo que ele esteja puro, se ele não tiver com a vontade, com a intenção, ele não vai conseguir endereçar. Então, não vai chegar. Então, é isso que ele está colocando para nós aqui. Precisa, para dar uma boa direção e potencializar essa energia, é necessária essa vontade para que isso ocorra, certo? Então, é isso. A gente veio até aqui, e aí, a semana que vem, a gente continua. Algum comentário dessa parte, gente?